Convido você para sentar confortavelmente no sofá para conversarmos sobre a podridão nos bastidores do esporte. Pois é, nós cidadãos terceiro-mundistas, contaminados pelo inabalável, crônico e eterno complexo de vira-latas, costumamos repetir e nos revoltar contra a corrupção, a promiscuidade no esporte brasileiro. Minha gente, será que não dá para entender que não é no esporte brasileiro, e sim no esporte no geral? Fato de conhecimento público que poucos dão a importância que merece. Começo o meu comentário com uma introdução para depois entrar no assunto que inspirou esse vídeo. Olimpíadas. Basquete americano. Não é segredo para ninguém. Os Estados Unidos da América jogam o melhor basquete do planeta. E os seus profissionais, aquela elite que atua na NBA, era o sonho dourado das Olimpíadas. Só que os norte-americanos se negavam de pé junto a enviar os seus estrelas maiores. Todo mundo dizia, o que os americanos vão ganhar indo jogar contra a segunda divisão, que é o restante do mundo? Não tem vantagem nenhuma. E o tio Sam é business, ele só enxerga o lucro. O máximo que poderia acontecer é a seleção americana perder. Aí seria um fiasco total, se bem que é algo inimaginável. Era assim que as cabeças funcionavam. Quando, na verdade, quando foi aprovado a participação de jogadores profissionais de todos os esportes nas Olimpíadas, coincidentemente, o antidoping começou a evoluir. E é fato consumado. Aqueles espigões, aquelas torres de 2 metros e tralalá, são jogadores construídos artificialmente. O ritmo da NBA ele é definido pelo grau de remedinhos que aqueles atletas consomem. E é lógico, qualquer jogador americano que participasse de uma partida das Olimpíadas seria flagrado no antidoping. Aí de repente surgiu aquela sensação sempre imitada, jamais igualada, o primeiro Dream Team que iria representar os Estados Unidos numa Olimpíada. Era Michael Jordan, era o Larry Bird, eram tantos nomes que a gente não sabia. Aquilo ali a gente já ficava satisfeito em poder assistir entrar na quadra. Os caras jogaram muito, arrebentaram. Poxa, graças a Deus que os Estados Unidos aceitaram a participação dos seus melhores nas Olimpíadas. Não. Houve uma negociação entre o Comitê Internacional Olímpico e a Federação Americana que os atletas do Dream Team não passariam por exames antidoping. Voltemos ao futebol da bola redonda, esporte que nos bons tempos o Brasil foi referência. Jogo de cartas marcadas. Os gigantes do futebol europeu só aceitaram a participar do novo modelo de Campeonato Mundial de Clubes por terem sido convencidos pela FIFA e UEFA que, além de dar muito dinheiro, seria a oportunidade de mostrar ao mundo a superioridade do futebol do velho continente. O único problema é que não combinaram com o restante dos participantes. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam,
sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo, e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Estou falando do esporte olímpico, o mais nobre dos momentos do esporte mundial. Agora imagine no corrompido por natureza futebol. E eu não estou falando apenas do futebol do Patropi, do ex-país tropical abençoado por Deus. Não. Eu estou falando do conjunto da obra. E agora, poxa, tá bonito, né? Tá bonito, o Campeonato Mundial de Clubes. Um mundial há muito sonhado. Uma competição de alto nível. Os melhores dos melhores no momento atual do planeta. Não. Essa é a primeira edição, não. Tem algumas equipes que estão ali participando que a gente não consegue entender como ou porquê. Uns, claro, mereciam estar lá. Outros entraram mais por conveniência, por política, por convite. Vamos colocar assim. Mas tudo bem. Não se pode diminuir a importância e a beleza dessa competição, apesar de não ter Barcelona, de não ter Liverpool, mas é gigante. Realmente é gigante. Só que, na questão comercial, ponto para a FIFA. Sucesso absoluto, patrocínio, uma competição assistida pelo mundo todo, muito dinheiro arrecadado, não só para ela, mas também para os clubes participantes. Realmente é uma competição que chegou para ficar nesses moldes, talvez até aumentando o número de participantes futuramente. Só que, tirando o lado business, o lado comercial, o lucro que a competição em si trará, existe o outro lado business comercial que terá um prejuízo inimaginável para alguém que tem que ser respeitado. Eu estou falando da UEFA. É a UEFA, poderosa UEFA, a entidade que comanda o esporte europeu. Não é segredo para ninguém. A fortuna que gira em torno das competições organizadas pela UEFA com a bênção da FIFA e o custo dos clubes que participam. Realmente os clubes europeus faturam muito, mas gastam muito. Não é fácil manter o nível. E muito menos poder ter os melhores do mundo ali na competição, pois eles pagam o que for preciso. Mas o pagar o que for preciso tem os seus atenuantes. Porque os grandes jogadores que vêm do terceiro mundo, leia-se e inclua-se Brasil, eles vêm de países com moeda que vale menos. E também a UEFA põe um monte de restrições para baratear. Chega a ser impressionante. Um atleta de futuro, jovem, sai do Brasil, nossa, por 10 milhões de euros. Oh, que fortuna! Vai resolver a vida financeira dos pobres clubes formadores aqui do andar de baixo. Só que esse mesmo atleta que aterrissa no futebol europeu, digamos assim, num time, num clube de médio porte, para os padrões de lá, em 2 anos é vendido por 50, 60, 100 milhões de euros. Então é lá que está o dinheiro, é lá que está o lucro, lá que está o patrocínio caro. Então esse Mundial, ele foi criado quando souberam da ideia. Os clubes europeus torceram o nariz, não queriam, e ainda não, acho que não tem muita certeza se querem participar, principalmente porque ele vai acontecer justamente no período de férias dos seus jogadores, o que é desgastante. São estrelas, ganham muito, mas são seres humanos, precisam descansar. E aí vem a questão financeira. Ah, mas eles vão ganhar muito na competição. Sim, mas esse muito, que enche os olhos dos clubes do terceiro mundo, para eles
é bem-vindo, mas não mantém o custo. E eles não podem correr o risco de ver as suas camisas, os seus atletas desvalorizados. Que aí, a longo prazo, será um prejuízo terrível. Resumindo, esse Mundial foi criado para dar muito dinheiro aos participantes, mas para ser vencido por um clube europeu. E não se iludam os outros. O campeão mundial 2025 será um time da Europa. Futebol para isso eles têm? Claro que tem. Cada equipe lá é uma seleção. Mas o Botafogo ganhou do PSG. Ou seja, o Estrela Solitária mostrou que tem cacife para encarar os europeus de igual para igual, principalmente num mata-mata, num calor de quase 40 graus, que destrói a resistência física dos europeus. Pode acontecer? É difícil, mas pode. Estou falando tecnicamente dentro das 4 linhas, mas não vai acontecer. Porque se um Paris Saint-Germain, se um Real Madrid, se um Bayern Munique, até mesmo um Borussia Dortmund, um Benfica, fazer valer o que na teoria a gente sabe que eles são infinitamente superiores e ganham na bola, ótimo. Mas se por acaso algum insolente do terceiro mundo pensar em botar areia no piquenique dos ricos, o VAR, a arbitragem, entrarão em ação. Igual o que acontece aqui no Brasil. Então, parabéns aos clubes brasileiros, estão mexendo com a cabeça dos poderosos cartolas europeus, estão tirando o sono da FIFA, estão fazendo bonito. Mas isso é o máximo que irão conseguir. Porque o título já está direcionado. Não para um determinado clube, mas com certeza para o continente que quer e vai, por muitos anos, se depender da FIFA, continuar comandando o futebol e os negócios milionários do universo da bola.